Pegue aí a sua Bíblia, pegue aí a sua bússola e vamos para a palavra de Deus a este momento. É um momento ímpar, um momento único. Tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra de Deus para você que está aí, querida. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, livro do Pentateuco. Livro de Gênesis, capítulo 12. Um texto muito conhecido, texto muito ministrado, muito falado, muito pregado. Gênesis capítulo 12. Deus chama a Abraão e lhe faz promessa. Gênesis capítulo 12, o verso 1 em diante diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu da terra de Harã. E tomou Abraão Sarai, sua mulher, e Ló, filhos de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para ele a terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, e lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha, para a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai, Criador do céu e da terra. Deus, Tu és o Senhor, é fiel. No nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus, eis aí a Tua noiva, o Senhor já conhece. Senhor, eu tenho certeza que a Tua palavra no caminho me use, pela Sua infinita misericórdia, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, que eu venha desaparecer, o Senhor venha aparecer, Pai. Deus, que nós possamos ser impactados, edificados. Senhor, que neste momento, Senhor, o Senhor venha falar conosco. É o que eu te peço, no nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, a palavra de Deus nos ensina, nos exorta, nos edifica. Deus, Ele é fiel. Deus é o conhecedor, Ele sabe das tuas limitações, sabe das tuas dificuldades, sabe por onde você está caminhando, sabe por onde você está a passar. Ele te conhece no mais profundo, no mais do íntimo. Ele sabe as dificuldades, as limitações. Deus é o Senhor, Ele te escolheu, Ele te abençoou, te separou. O bom que nós, como caminhamos nesta terra, quando nós não estamos assim, servindo, que nós estamos caminhando para um lado, para o outro, outra hora não acreditamos e caminhávamos, e Deus mesmo assim cuidava, dava livramento, porque a mesma chuva que cai para o ímpio, cai para o justo. Deus da mesma forma, Ele cuidava, e entendemos e analisamos e observemos que Deus é o cuidador, é o Criador, é o Senhor. Deus que toma conta de mim, toma conta de ti, toma conta dos seus, dos meus. Deus, Ele é fiel, perfeito, querido. Interessante que Ele escolhe um homem. A Bíblia diz que Deus, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas que não são para formar ou se findar, para se firmar e dizer que são. Deus, Ele é fiel, meu amigo. Entenda que nesta manhã o Senhor, Ele te lembra, te renova as promessas a qual Ele fez contigo. Não fique triste, sabemos que a luta vem, a peleja vem, a batalha vem, mas passa, querido. Então fique fito no Senhor, fica firme no Senhor, porque Deus, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é bom. Não há infinita imensidão, porque Deus, querido, eu gosto muito de ministrar e falar algo sobre isso. Deus, Ele é imenso.
Não sabemos o tamanho do eterno. Não sabemos a imensidão que é, ou quem é, o que é que seja, ou qualquer coisa. Parece, não tem como se comparar ao nosso Deus. E detalhe que ele te escolheu, querido. No meio de bilhões, milhões de seres humanos, ele te escolheu. Veja que privilégio é o seu. E detalhe, a sua família pertence a ele. Tu pertence a ele. Então coloque tudo nas mãos dele. E ele cuida de ti. Querido, estou ministrando neste momento ímpar com um tema abençoado. Percas. Perca agora, mas o ganho é no céu. Querido, qual daqueles que não passaram na terra, viveu na terra? A Bíblia nos ensina de tais homens e mulheres que caminharam nesta terra e perderam muita coisa. Perderam para ganhar. Qual daqueles que servem ao Senhor Jesus? Qual daqueles que andam caminhando com Cristo? Jesus muitas das vezes leva o homem, leva a mulher para o deserto, para quebrar, para lapidar. Mas quando ele leva para o deserto, ele mesmo tira. E quando você sai do deserto, você sai com outro pensamento, outras atitudes, com outras direções. Porque Jesus, ele molda e conhece o ser humano. Quando nós lemos esse texto aqui de Deus chama a Abraão e lhe faz promessa. E Deus fala assim, ora, o Senhor disse, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. É interessante que Deus falara com Abraão e dizia, sai daí, Abraão. Sai do meio da tua terra. A tua terra está cometendo algo, está fazendo algo ao qual meus olhos eu não quero ver, mas estou vendo. Deus, ele vê tudo. A terra a qual você habita, o lugar a qual você está, estão se declinando a outrem. E não estão adorando a quem para adorar. E detalhe, que Deus fala com Abraão e fala, sai daí, não fique. É interessante que Deus, ele chega para Abraão e fala assim, sai da terra. Porque o lugar onde você está habitando, estão adorando a outrem. E Deus na continuidade fala assim, sai da tua parentela e da casa de teu pai. Querido, aprofunda esse texto. Às vezes a gente pensamos que Deus falara outra hora com Abraão e não fala conosco. Quando Deus fala aqui para ele, porque o pai de Abraão era um homem que vendia ídolos. Era um homem que ali vendia, tinha o seu mantimento. Abraão vivia até bem. Eles tinham mantimento, tinham uma certa riqueza. Não vivia mal. Diz a história, historiadores, que nesse período aqui, apesar de ser um período muito antigo, que o Abraão é o pai da fé, o patriarca, né? Deus abençoou esse homem de uma maneira tal, mas também foi provado. Mas muitos até diz, a história até diz que naquele período ali estava tendo até certos tipos de encanamento, estava tendo certos tipos de cuidado, a terra estava mudando, o povo estava cuidando. Não era, muitos até pensam que era um lance de qualquer jeito, não, tinha um certo cuidado, querido. E o povo ali estava se mantendo bem, apesar de não estar fito no reino Deus Todo-Poderoso. O povo ali vivia com vendas de ídolos. E Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, saia daí. Porque o povo está adorando, como essa palavra, está adorando a outra, mas não está adorando a mim. Abraão, saia daí. É interessante que Deus chega para Abraão e diz assim, sai do meio de tua parentela, sai do meio de tua casa, sai da tua casa, sai da casa de teu pai querido. Imagine Abraão ali já bem no conforto. E a Bíblia aqui diz aqui para nós entender que Abraão, ele já tinha uma certa idade, querido. Ele tinha uma idade de 75 anos, já não era tão jovem. E Deus chega para ele e fala assim, saia daí. Deus é longânimo, querido. Deus, ele até dá tempo. Mas chegou um tempo que Deus já não aguentava mais. Imagine Deus falar com Abraão e Abraão chamando a sua esposa Sarai
Senta aqui, mulher. Vamos conversar? Deus, eu ouvi uma voz diferente. A voz do Rei da Glória, do Rei dos Reis. E ele mandou a gente sair daqui. Não ficar mais. Pegar o que tem que pegar e ir embora. Imagine você deixar o seu conforto. Imagine você sair do meio do seu lar, da casa do seu pai. Porque naquele período tinha um costume, querido. O povo ali do Oriente Médio, num período no Antigo Testamento, a Bíblia nos ensina que a família era imensa, querido. As casas eram imensas. Muitos tinham até tenda, mas as casas, aquilo tudo era muito grande. E as famílias ficavam tudo ali. Era toda aquela união, aquele amor, mais chegado, isso, aquilo, e se defendia um para com o outro. E quem tinha uma certa riqueza, tinha ali os seus servos, tinha um gado. Abraão vivia bem. E de repente Deus chega para ele e fala, saia daí. Imagine ele olhar para o pai, para muitos ali, e Deus falara, saia. E de repente tem que se distanciar daqueles que você viveram há muito tempo. Se afastar daqueles que você é bem chegado, é próximo. Irmãos de sangue, parentes de sangue, o pai, mãe. E Deus te dá uma palavra, te dá uma ordem. Falam algo, muitas das vezes até pergunta, fala assim, ó, vai. Quero ver agora se tu vai. Querido, é profundo. E servir a Cristo, muitos pensam que o caminho é largo, não é estreito. E de repente Jesus ele fala algo para você dentro do seu coração e te pergunta, será que você vai? Será que você vai fazer isso? Querido, para ter, ou para querer, ou para conquistar, muitas das vezes, tem que perder, querido. E muitas das vezes o ser humano está apegado a um algo e não quer perder, não quer deixar. E Deus, ele conhece. Muitas das vezes a troca de valores, quando você está apegado àquilo, você, querido, não vou dizer para ídolos, mas você pode adorar ou idolatrar algo que está perto, que está aí do seu lado, ou que você almeja tanto e acaba esquecendo de Deus. E Deus, ele te conhece no mais profundo. Ele sabe. E para se apegar a isso, querido, é difícil. Para se apegar a isso, Abraão estava ali. Na zona de conforto, estava bem, vivia bem, tinha as suas regalias, estava na casa do seu pai. De repente Deus chega para ele e fala assim, sai da terra, sai da parentela, sai da casa de teu pai. Imagine se Sara não tiver um ídolo, uma comunhão com ele. É interessante que quando ele sai, vai ele, Sara, e ele leva até o sobrinho, acredito eu que não era para levar. Mas ele leva, que chegou mais lá na frente, teve uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Teve uma separação ali, mas ele levou para ver que a família era um negócio tão achegado. Querido, é a primeira constituição a qual Deus faz na terra, a qual Deus abençoa, a família é sagrada. Jamais você deve perder, entenda, o homem e a mulher e os seus filhinhos, é a família. Mas quando se fala de uma parentela, querido, não é para se chegar, é para ter a comunhão, é para ter aquilo, isso, ímpar, porque o amor. Mas quando a atitude é contínua, é errônea, muitas das vezes Deus até fala para você falar algo para alguém e você não quer dizer, vai se aprofundando, vai se declinando quando vê que é tarde. E Deus, ele fala contigo. Não permita que muitos se aprofundem, porque Deus, ele fala para você aconselhar. Então Abraão estava ali e de repente tinha que sair. Deus pergunta, sai daí, Abraão. Não fique aí. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. É interessante que quando a gente começa a obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecer, querido, aí Deus começa a operar, aí Deus começa a trabalhar, aí Deus começa, querido, acredito eu que Deus se levanta do trono por causa de você, por causa de mim, por causa de muitos. Porque o amor de Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida
eterna, querido, isso é profundo demais. Se existem milhões de galáxias, assim a conjecturar, se existe uma imensidão no mundo celestial, e Deus enviar Jesus, o Filho amado, unigênito, Jesus, o Rei da Glória, por amor a mim, imperfeito, impuro, lavado e remido, mas impuro, por amor àqueles que estão aí caminhando errôneo, muitas das vezes, caminhando de uma forma errônea, Jesus vem e fala, não é por aí, vem, te amo. E detalhe, veio para morrer, veio para se entregar. Não foi a morte que tinha poder sobre Cristo, nunca teve. Não foi o homem. Ele veio para se entregar aquele dia. Eu, o Senhor que dou, eu vos dou a minha vida por amor de muitos. Ele veio para se entregar, o Rei da Glória, querido. O Rei Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Aquele que vive e reina para todos sempre. Deus o enviou por escolher a mim e a ti. Mas para seguir ao caminho de Cristo, o caminho é apertado, querido. E a lembrar de José. Imagine um jovem mancebo, bonito ali, bem. De repente, vou conjecturar um projeto de Deus, uns planos de Deus para a vida deste jovem. De repente, a família, os irmãos, começaram a lhe abandonou, começaram a maldizer, começaram a maltratar este jovem. E um jovem obediente, queridos, quando você começa a obedecer, quando você começa a fazer as coisas que é correto, as coisas começam a mudar, querido. Muitos vão se levantar, não vão aceitar. E de repente aquele jovem ali, de repente ele foi traído pelos seus irmãos, pela sua parentela. Ele foi traído, foi caluniado, foi jogado dentro de um poço, foi vendido como escravo, querido, foi preso. Imagine a vida de José, o período que ele passou, querido. Eu tento analisar, a Bíblia diz que todos pecaram, mas eu tento analisar sobre essa vida desse jovem, depois se tornou um homem. Cadê o pecado de José? E ele pagou um preço, querido. Sabemos que a Bíblia diz aí, se a gente achar nos scripts, buscar ele no profundo da santa palavra de Deus, de repente a gente pode até encontrar, mas eu não vejo. E o homem pagar um preço ali fito em Deus, caminhando com Deus. Interessante, querido. Na obediência, quando chegou o tempo, a parentela se chegou perto. E foi quem que abençoou a parentela? Por obediência a um. A lembrar de Jó, querido, que perdera muita coisa. O homem temente a Deus que se desviava do mal. E de repente ali passaram um processo. Quem foi que foi falar com Deus? A Bíblia diz que ele se enfiou ali no meio dos santos anjos, foi. E tinha uma reunião. E de repente ele chegou lá e Deus falou, observaste aí, ó, homem temente? Aí o inimigo também veja como é sujo. É interessante que Deus permite que Jó se perca tudo e fica lá no meio do deserto, ali com um amigo que é um caco, com uma chaga maligna terrível. Mas a mulher está ali. A mulher está lá e está dizendo, amaldiçoa, esse teu Deus aí morre. Fale mal dele, critique ele, blasfeme ele, não faça tal. Faça isso. E a mulher, como tu fala como uma louca. Como tu fala como uma louca. A lembrar de Daniel, que foi levado cativo, preso. Querido, que foi ali, ó, o povo vacilara. O povo ficou preso em ídolos. O povo de Judá se prenderam. O povo de Jerusalém se prenderam. E de repente chegaram um período que o povo foi levado preso. E Daniel foi junto para a Babilônia,
preso, cativo, um jovem que vivia bem em Judá. Muitos até diz que Daniel vivia ali junto ou até dentro, que Daniel fazia parte da parentela. A história diz que ele fazia parte da parentela do reinado, ali vivia bem. E de repente foi levado preso, cativo, e se desviava. Imagina a desfestividade de Daniel lá. Imagina as comemorações de Nabucodonosor e Daniel lá, se desviando. Foi levado preso, cativo. Eu pergunto, a Bíblia diz que todos pecaram. Mas eu pergunto, cadê o pecado de José? Pecamos por pensamentos, palavras e obras. Sabemos disso. Mas os homens estavam fitos em Cristo, os homens estavam fitos em Deus. Os homens estavam caminhando, querido, imagine nós. Por mais as falhas, as lutas, dificuldades, cometemos erros, isso, aquilo, Jesus nos ergue, nos levanta do monturo, tira nós do pó e tem cuidado de nós, tem cuidado da gente, poderosamente. Você faz parte com Ele. Ele te separou, tem te remido, tem te levantado, tem te erguido, e você quer retroceder, quer voltar, quer olhar para trás. Olha, o alvo que é Cristo, o foco é Cristo na sua vida. Muitos ali perderam, Sadraque, Mesaque, Abednego, perderam para ganhar. Eles podiam outra hora, já tinha ganhado um certo crédito com o rei, por ter passado por algo, sabemos disso. Daniel já tinha ganhado um certo crédito com o rei, sair dali para um lado, para o outro, mas não tinha um propósito de Deus. Quando Deus falara com Abraão, saia daí, tinha um propósito. Deus, ele quando fala algo contigo, tem um propósito, tem um fundamento. E às vezes o caminho a qual você vai, não entende. Vai entender depois, porque a Bíblia diz, o que eu faço agora tu não entende. Entenderás depois. Só basta você crer e ouvir a voz de Deus, e fazer o que Ele está te mandando, querido. E Ele te abençoará. Porque Deus é longânimo, Ele é abençoador, Ele dá galardão. Mas para isso é necessário que precisa você obedecer, mais querido, entenda. Para isso tem muitas coisas que precisa ser tirado. Um homem estava ali, eu me lembro, dos discípulos de Cristo. A lembrar de Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu. Destes homens aí, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Cana. Esses homens que estavam ali. Eles estavam ali caminhando com Cristo. Muitos chegaram até um período, chegaram e falam assim, eu perdi. Mas eu também quero ganhar. Estou simplificando nas minhas palavras. Muitos perderam, deixaram tudo para seguir a Cristo. Hoje os homens estão lá. Estão fitos, estão bem com Ele na glória. Vai estar com Ele na glória. Para a eternidade, tempos e tempos, isso, aquilo. Mas perderam, querido, para ganhar. Querido, se tem algo, o Senhor bate forte no meu coração sobre isso. Se tem algo que está fazendo você perder a Cristo, perca esse algo, mas não perca a Cristo. Deus, Ele sabe o que está a falar, com quem está a falar nesta hora. Você está invertendo os valores. Você está pegando ou está pegado a algo e não quer soltar. Está amando mais a este algo do que a Deus. Querido, entenda. Não estou dizendo se for uma parentela, se for não estou dizendo para você assim maltratar ou de não, querido, pode amar. Estou dizendo se for algo assim. O que não pode é você trocar valores. Botar essa pessoa acima de Deus. Não pode. É para cuidar, cuide. Ame.
Faça isso, faça aquilo, porque só temos uma vida nesta terra, querido. Muitos até pensam que quando morrer vai ser igual o gato, 7 vidas. Isso aqui. E detalhe, o gato só tem uma vida. Uma vida. Mas aproveite este momento ímpar com a sua família, com isso, aquilo. Mas não podemos se apegar ou trocar valores, que eu estou querendo dizer, botar a pessoa acima de Deus. Porque Deus, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele é o centro de tudo. Ele é o centro da sua vida. Mas para isso você tem que crer, fazer, obedecer a voz do Senhor, teu Deus. Todos nós tem um garranchinho a ser tirado. E quando Deus começa a lapidar, começa a moldar, começa a quebrar, para poder fazer um vaso novo, é difícil. Para tirar o algo a qual está no intro do coração é difícil. E tem caminhos que o Senhor leva que leva o homem não entende. Imagine Abraão voltar lá para o texto. Neste período aqui, Deus falava, sai daí, porque o povo está idólatra, o povo está esquecendo. Deus já fez tanta coisa para a humanidade, e quando a humanidade muitas das vezes está ali bem, começa a esquecer Deus, começa a esquecer do Senhor Jesus. Querido, é Ele que rege a terra, é Ele que rege o universo, tudo é dele, para Ele são todas as coisas. Querido, o Senhor Jesus, Ele cuida de ti. O Senhor Jesus é o amor que Ele tem para contigo diferente. E muitas das vezes não entende o trabalhar de Deus. É interessante que a Bíblia diz que Ele é o mais desejado. Imagine você ver a face do Mestre. Muitos outra hora via, avistava, andava, viu o jeito dele de cortar o pão, de falar. Eu gosto muito de um texto, está com ele, vera Filipe vira ele e diz, mestre, me mostra, eu gosto muito disso. Imagine Cristo fitando o olho para ele e dizer, estou contigo há tanto tempo. Meu Deus, é profundo demais. Você que está aí, quem está com você agora, caminhando com você lado a lado, cuidando de ti, te abraçando, fazendo você acordar para orar, fazendo você levantar para caminhar, para se alimentar, para jejuar, para adorar, para orar, para meditar, para andar por caminho a qual você não quer, mas Ele cuidando, te abençoando, te levantando, te purificando, te lavando, te remindo. É o Espírito Santo de Deus, querido. Deus, Espírito Santo, fiel, que está ali lado a lado contigo. E muitas das vezes você não entende o trabalhar de Deus, ó querido, ô querida. O Senhor bate aqui no meu coração, tem um caminho estreito, deserto, querido, foi levado para o leito, Ele vai te tirar de lá, você não vai estar lá, você não vai morrer lá. Isso é um propósito de Deus para a sua vida. Deus vai te tirar de lá, vai te erguer, e muitos vão ver que Deus é na tua vida. Creia nisso. Não fique aí triste, como Ele dá um propósito de Deus. Entenda o trabalho de Deus na sua vida, filha. Deus, Ele sabe por onde você está passando. O homem estava ali com a sua esposa, com a sua parentela. Deus chega para ele e diz, sai daí. Não fique aí. Querido, obedecer, ouvir a voz de Deus, querido, muitas das vezes não é aquilo que nós queremos. Pensamos que Deus vai fazer assim, assim e tal. Querido, Ele não trabalha na ótica humana, Ele concede o desejo do coração. Mas pensamos que é desse jeito. Não, querido, eu vou dizer um negócio a você agora. A única coisa que foi de graça, que o povo pensa que foi de graça e não é a salvação. Que quem pagou o preço por ela foi o imaculado, puro, perfeito, santo.
aquele que vive e reina para todo sempre, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o mais desejado rei dos reis, o Senhor da glória, aquele que é e que era e que há de vir, aquele que sempre será. Jesus, o rei dos reis, se desvaziou, tirou, meu Deus, e veio e morreu, pagou o preço por mim e por ti. Sangue dele, que tem poder, é precioso. Então muitos pensam que foi de graça, não foi, porque foi o próprio Rei da Glória. Mas para mim e para ti foi de graça, porque só basta nós confessarmos e acreditarmos pela fé. Se creres, verás a glória de Deus. Mas para você ter algo de Deus, é interessante. Eu gosto muito de conjecturar, que muitas das vezes estou conjecturando, querido, que a pessoa ela quer um carro. De repente vem a moto, vem o caminhão, vem a bicicleta e o carro não vem. E a pessoa fica assim, entendeu? Quer aquele carro. Porque Deus ele vai lapidando, vai provando, vai vendo se a pessoa está fita. Porque a Bíblia diz em Êxodo que Deus ele prova ali, ó, o coração para ver se está fito. Nisso você vai ganhando uma coisa, a outra que também é boa. E muitas das vezes não agradece. Não agradece o trabalhar de Deus. E Deus vai abençoando de outra maneira. Mas para ver se você está ouvindo, para ver se você está obedecendo. E continuando, querido, não estou dizendo nem pelas falhas. Porque o homem, a Bíblia diz, irei, mas não peca. Tem gente que cair e peca do mesmo jeito. Mas até então, querida, isso é nós, somos seres humanos, cometemos falhas e não podemos declinar. Mas até então, analisar e observar, muitos vão ganhando isso, aquilo, tal. E de repente, se pergunta de Deus, até quando Deus abençoando. No deserto, Deus abençoando. No deserto, Deus dando. No deserto, Deus derramando maná. No deserto, Deus mandando a coluna. No deserto, Deus mandando um cobertor. Querido, Deus, ele é fiel. Mas você quer aquilo. Tá fitado naquilo. Eu vou pegar aquilo e Deus, eu vou te dar. Vou te abençoar. Mas não sabe, tem um momento que aí quando começa o vento revolto, meu Deus. Aí começa a se esquecer do que Deus já fez, do que Deus já preparou. Aí começa a fitar algo que não é para fitar, começa a observar algo que não é para observar, e Deus operando, Deus trabalhando. Entenda! Aí quando chega o momento de Deus abençoar, fica pulando igual pipoca. Mas esquece que Deus ele é fiel, querido. Mas para isso há um preço a pagar. Para você conseguir conquistar, ou chegar, ou almejar aquilo, querido, não é de graça. Muitos pensam que não é de graça. Há um sangue, há um suor, há uns ossos quebrados. E se a gente analisar pela nossa salvação, querido, outra hora muitos pagaram o preço. Muitos pagaram o preço para que nós possamos ter a bússola, a Bíblia, o maná de Deus. Muitos sofreram, muitos morreram, para nós hoje termos certas liberdades. Querido, creia. Quando Deus te dá uma ordem, quando Deus fala que é para você fazer algo, faça. Porque o que Deus faz hoje você não entende. Entenderás depois. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. E engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. É interessante que Deus fala para ele, Abraão, sai daí. Vai. E far-te-ei uma grande nação. Interessante que Deus mudou até o nome de Abraão para Abraão. Pai das multidões, pai das nações, o pai da fé, que é interessante, querida. Abençoe esse homem. Interessante que a Bíblia fala sobre o seio de Abraão.
A Bíblia diz sobre o seio de Abraão. E o próprio seio, palavras de Cristo, palavra de Jesus, fala sobre o seio de Abraão. Eu gosto muito de conjecturar, porque o próprio Senhor, ele elogia, querido. Observaste tu, meu servo Jó, Abraão, falo, é um amigo fiel, servo Moisés, isso aquilo. Deus, ele abençoa, querido. Crê nisso. Ouve a voz do Senhor teu Deus, que Deus, ele é contigo por onde quer que você vá. Guarde essas palavras no seu coração, que Deus possa te abençoar neste dia. Fica fito nele, segure nele, agarre ele, abrace ele, querido. Não vá pelas suas fábulas, essas lendas que tem por aí. Olhe para Cristo, porque ele é contigo por onde quer que você vá. Amém?